Fala galera, sejam muito bem-vindos. Matheus Assis aqui na área. Eu sou investidor no mercado mais volátil do planeta e hoje eu tô aqui para fazer uma análise aí rápida a respeito do movimento que aconteceu na noite de quarta-feira do Bitcoin batendo 35 mil dólares, chegou ali a tocar nos 36 mil dólares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e explicar um pouco o que está acontecendo aí durante essa semana e o que esperar para as próximas semanas em relação ao preço do Bitcoin. Então, sem muita enrolação, eu vou puxar o gráfico aqui na tela e vou mostrar para vocês algumas coisas importantes que a gente deve considerar aí para os próximos dias, para as próximas semanas também. E eu sei que os investidores de criptomoedas estão loucos aí nas últimas semanas por causa dos movimentos que têm acontecido, mas eu vou tentar fazer uma análise aqui um pouco mais racional e te mostrar algumas coisas que a gente precisa considerar para que a gente realmente tenha uma estrutura que possibilite o início de um bull market. Então, galera, pode parecer um pouco confuso aqui, mas eu já vou explicar para vocês o que são todas essas marcações aqui no gráfico. E é importante que a gente entenda muito bem o que está acontecendo aqui para poder ir tomar as melhores decisões e também conseguir se posicionar da melhor forma no mercado. E então, nós estamos aqui nessa barra. Ontem, como vocês podem ver, o mercado chegou a tocar ali nos 36 mil dólares, mas já fez uma leve correção aí. Lembrando que a gente está aqui no gráfico semanal do Bitcoin, tá bem, galera? Vamos lá. Pode parecer um pouco confuso aqui de início, galera, essas marcações aqui no gráfico. Mas eu já vou explicar aqui porque tem muita coisa importante dentro aqui desses desenhos, dessas análises aqui que eu já fiz antes de fazer esse vídeo. E eu vou tentar aqui falar um pouco para vocês sobre o que está acontecendo com o Bitcoin. Lembrando que a gente está no gráfico semanal. E caso você se pergunte aí o porquê que a gente está no gráfico semanal, o gráfico semanal já é um período um pouco mais longo, então a gente consegue ter uma noção melhor da movimentação real ali dos preços. E isso serve para o Bitcoin, serve para Ethereum, para os altcoins também. Então, eu sempre vou recomendar que vocês, quando forem analisar, forem pegar alguma ferramenta de gráfico para fazer uma análise, tenta sempre ver um período mais longo e aí depois vocês também analisem um período onde vocês querem operar. Então, na noite de ontem, a gente teve aqui o preço subindo, tocando quase ali os 36 mil dólares, né? Tocando quase, não, tocou os 36 mil dólares. E agora já deu uma pequena recuada. Teve algumas pessoas que realizaram lucro com certeza aqui nesse movimento, mas eu quero voltar aqui um pouco antes, aqui já nesse movimento aqui de queda. Então aqui a gente tem o que aconteceu, né, em 2021, que foi o pico histórico do Bitcoin, atingiu ali a marca ali dos 67 mil dólares mais ou menos. E depois de lá a gente teve um movimento forte de queda. Tivemos uma pequena correção aqui nessa zona, mas depois chegamos a cair e batemos ali num primeiro momento os 17.500 dólares e depois fomos tocar ali nos 15 mil dólares, 15.400 dólares, né? E isso aconteceu aqui no final de 2022 e agora em 2023 a gente começou a ter uma leve correção dessa forte queda e a princípio o que tudo indicava era uma correção para continuar a cair. Então você pode ver aqui que mais ou menos ali em fevereiro a gente teve uma espécie aqui de topo, né, de formação de topo, indicando que a gente poderia ter um mercado caindo ainda mais, de repente vindo buscar até os 12.700 dólares, tá bem, galera? Não foi o que aconteceu. A gente teve esse topo duplo aqui e depois de lá a gente começou a ter uma correção, né, dessa queda um pouco mais para cima. Então, com um movimento de pullback aqui, tá, galera? Então, essa zona aqui foi uma zona que o preço do Bitcoin fez um pullback e depois a gente conseguiu se manter acima dessa resistência aqui que ela estava tocando, que tocou aqui em agosto de 2022 e depois veio tocar aqui em fevereiro de 2023, tá bem? E depois a gente conseguiu se manter acima dessa resistência e passou a utilizar essa resistência como suporte já aqui no mês de junho, né? Foi na segunda semana aí de junho, no caso desse ano, tá, galera? E depois a gente conseguiu se manter aqui nessa faixa de negociação e o alvo, no caso, depois seria os 32 mil dólares e ele chegou a tentar buscar esse alvo uma primeira vez, numa segunda vez, e
agora nessas últimas semanas aqui, a gente teve um novo movimento de alta onde a gente conseguiu romper essa resistência dos 32 mil dólares. Era uma resistência muito importante porque esse tipo de movimento aqui é uma confirmação desse pullback aqui. Que às vezes a gente, em períodos mais longos de quedas, a gente tem pequenos ralis de altas. Então, esse movimento aqui poderia ser uma alta, uma leve correção para a gente continuar com o mercado caindo. Mas o que tudo está, ao que está indicando aqui, a gente realmente teve uma confirmação desse pullback aqui. E agora, basicamente, a gente precisa conseguir manter essa faixa aqui de preços. E como vocês podem ver, tem ainda aqui uma antiga resistência nos 35 mil dólares, que ela está um pouco mais para trás aqui. E vou puxar um pouco mais para frente aqui para vocês conseguirem ver melhor. E beleza. Então, o que acontece? Para a gente hoje começar a considerar um movimento mais agudo de alta, ou seja, um início aí do bull market, a gente passa a ter aqui nessas linhas brancas aqui, eu deixei elas marcadas, então todas elas são resistências que a gente precisa romper para iniciar um ciclo de alta. No caso, a mais importante delas que eu considero é essa região aqui dos 42 mil dólares, porque a partir do momento que a gente rompe essa resistência aqui, a gente só tem ali basicamente uma resistência forte nos 48 mil dólares e nos 52 mil dólares. Então, assim, é um gap muito curto, né, de preço, de negociação. Então eu acredito que essa região aqui é a região mais importante de a gente conseguir um rompimento aí para as próximas semanas. E é justamente isso que eu quero falar, porque a gente agora, com esse movimento aqui, existe uma forte tendência que a gente consiga até o fim do ano, né, ali em dezembro, conseguir chegar mais ou menos aqui nessa resistência, acima dessa resistência. Então, assim, os próximos meses aí, eu acredito que vão ser meses agitados. Pode ser que a gente venha retestar aqui essa resistência como suporte, para depois conseguir buscar essa próxima resistência aqui nos 42 mil, tá bom, galera? Então eu peguei essa barra aqui como exemplo, porque é uma situação um pouco parecida, ela não é completamente igual, mas é um pouco parecido do que está acontecendo agora. E a gente, só para vocês terem uma ideia, para a gente simular, que as pessoas andam muito falando aí sobre o preço que o Bitcoin pode atingir no próximo ciclo. E a gente vai ver se isso aí é verdade ou não, se isso é possível ou não. Então eu considerei essa barra aqui como se fosse mais ou menos ali um momento que a gente tivesse no mercado agora. E eu puxei aqui o movimento total do último movimento, né? Do último não, penúltimo movimento de alta do bull market. Depois a gente teve essa correção aqui, depois voltou a subir, né? E conseguiu ainda romper, atingindo um topo histórico aqui. Mas eu peguei essa amplitude aqui desse movimento e eu vim replicar ela logo aqui, que é onde a gente está mais ou menos. Está um pouco para cima aqui, deixa eu só puxar para baixo. Porque eu também tinha marcado e o preço oscilou. Mas beleza, galera. Então, se a gente pegasse mais ou menos aquele movimento de alta, a gente teria replicando aqui uma possibilidade de chegar aí até os 160 mil dólares, mais ou menos, galera. Então, eu não acredito, com base em movimentos anteriores, porque em todo bull market a gente, conforme o Bitcoin vai ganhando valor de mercado, os movimentos de alta eles são menos intensos, tá, galera? Então eu acredito que seja um movimento um pouco menor do que esse aqui. Então, basicamente, o valor que eu acredito que a gente possa bater no próximo bull market seria os 120 mil dólares, tá, galera? Então seria mais ou menos nessa faixa aqui de preço. Mas a ideia aqui era mostrar para vocês que sim, existe uma coerência em quem falar entre 120, 150 até 200 mil dólares. Já havia alguns analistas falando sobre os 200 mil, sobre o Bitcoin bater os 200k. Então isso não é nada de impossível para o próximo ciclo, beleza, galera? Mas por agora foi o que eu falei. A gente precisa agora, nessas próximas semanas, fazer esse movimento, se manter acima dessa resistência aqui, né? A gente pode voltar a tocar nela sim, mas a gente tem que começar a usar agora ela como suporte para a gente conseguir pegar impulso para alcançar esse próximo alvo aqui, que seriam os 42 mil dólares.
Então é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu saí um pouco do gráfico aqui para a gente poder falar ainda algumas coisas aqui que podem contribuir. A gente está vivendo um contexto macroeconômico um pouco complexo. Então a gente teve aí pandemia, vindo de uma sequência de pandemia, depois entramos na guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, e agora a gente tem esses conflitos com Israel e Hamas. A gente tem também um governo americano com uma dívida histórica, né, sem teto, e a gente vive um ambiente um pouco complicado, um pouco desfavorável no que diz respeito aos ativos de risco. Então a gente deve considerar que todo movimento de alta que acontece, ele acontece por causa de uma entrada de dólares no mercado, ou seja, enquanto não houver liquidez de fato, a gente não vai ter o bull market, galera. Então, realmente a gente precisa de alguns acontecimentos macroeconômicos. Eu sei que tem muita gente que acha que não importa, mas interfere sim, porque é uma questão até de lógica, se você parar para pensar, porque o preço subindo quer dizer que as pessoas estão comprando, as pessoas têm caixa para comprar. E nessa fase de retração econômica, o que mais a gente vê é as pessoas tendo o poder de compra reduzido, tendo menos dinheiro, a inflação está altíssima, então as pessoas realmente têm pouco dinheiro, então tem pouca injeção de liquidez nos mercados de criptoativos. Então, o que a gente tem que ficar atento às próximas movimentações no mercado. E, obviamente, a gente tem que também ficar atento a essas questões macroeconômicas e sempre considerar os indicadores da economia norte-americana, porque é a economia que lidera, né, as outras economias. Então, a gente precisa ter ainda uma redução da taxa de juros e existem algumas coisas que podem acontecer e isso faria com que houvesse aí dinheiro infinito no mercado e aí sim a gente teria uma possibilidade grande de uma entrada de liquidez grande no mercado de criptomoedas e de fato entrar num próximo bull market. Então, bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar também e curtir esse vídeo. Isso ajuda a gente fazer esse tipo de trabalho e ajudar vocês aí que muitas das vezes não tem tempo para poder estar estudando sobre o mercado, não tem tempo para ficar na frente da tela analisando o gráfico e ajudar vocês a tomarem as melhores decisões no mercado. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, tá, galera? É só a minha análise, o meu price action. Então, façam as decisões de vocês, façam os investimentos de vocês, com base também nas análises de vocês. Então, tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?